se encontram, distante o coração, fugindo do que são. Insistem em gritar, insistem em gritar. Deixa o silêncio agir, assim você pode viver. Deixa-se levar, não existe tempo pra recomeçar. Deixa o silêncio agir, assim você pode viver. Deixa-se levar, não existe tempo pra recomeçar. Tantos lugares, tantas pessoas que falam por falar, ao certo não se encontram, distante o coração, fugindo do que são. Insistem em gritar, insistem em gritar. Deixe o silêncio agir, assim você pode viver. Deixa-se levar, não existe tempo pra recomeçar. Deixe o silêncio agir, assim você pode viver. Deixa-se levar, não existe tempo pra Deixe o silêncio agir, assim você pode viver. Deixa-se levar, não existe tempo pra recomeçar. Deixe o silêncio agir, assim você pode viver. Deixa-se levar, não existe tempo pra recomeçar. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Acesse arquimigniterói.com. A web rádio Arquimig Niterói apresenta Questões de Fé, com Padre João Cláudio. Oferecimento Kimonos KDF. Espaço 34. Açaí Miguelito, o açaí dos campeões. Sol e Mar Confecção. Caneco gelado do Mário. Sua cadeira quebrou? O magodascadeiras.com.br consertou. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui hoje mais uma vez
Eu, Padre João Cláudio, ao vivo, 11 horas e 6 minutos, nas ondas da Web Rádio Arquimig Niterói, nas ondas do Facebook, nas ondas também agora do YouTube, enfim, em todas as redes sociais e em mais um programa Questões de Fé. E comigo hoje ele, Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz. Bom dia, Padre João Cláudio. Bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Arquimig Niterói. E você já pode mandar as suas questões de fé para nós através dos comentários. Não se esquecendo de colocar o nome da sua cidade e do seu estado para a gente saber até onde vai a nossa web rádio Arquimig Niterói. E nós estamos ouvindo a música St. Michael, da nossa Quaresma de São Miguel em inglês. Meio-dia tem Quaresma São Miguel em inglês, hein? É meio-dia, inglês, português, inglês. Isso. E, Fábio Luiz, nós temos novidades no nosso site, não é isso? Fala pra nós aí, por Eu favor. vou até mostrar, vou colocar aqui na tela. Mostrem o nosso novo site, o nosso novo aplicativo. O aplicativo vai sair. Ainda não saiu não, né? Ainda não saiu não, a Isoneta ainda não me passou, mas já tá no forno. Let us pray. Só precisa do ok do Google, que o Google tem que aprovar o aplicativo. Se Deus quiser o Google vai aprovar, porque né, o Google é de São Miguel também. Então, ó, vou colocar aqui na tela o nosso novo site, Nova configuração da do página. nosso site, da página. Tá aqui, Inclusive, como é que a gente faz as transmissões da Missa de São Miguel agora? Explica pro pessoal aí. Você que tá na Europa, você que tá na África, você que tá na Oceania, você que tá aí na América do Norte. Você que tá em Cabrobó do Chique Aí no Ceará. Que isso, não faz Tem isso muita não. gente também, muita maioria do Não, Brasil. você que está na floresta amazônica, você que está no Oiapoque, você que está no Chuí, você que está no Monte Roraima fazendo caminhada, indo pela Venezuela, que agora reabriu, tem que ir pela Venezuela para subir o Monte Roraima. Então, você sabe, você pode acessar a gente para poder ouvir o nosso momento de fé aqui, nossas questões de fé da nossa Arquimig Niterói, a web rádio oficial de São Miguel Arcanjo, nesse segundo dia da Quaresma de São Miguel. Começamos ontem, né? Começamos Isso. bem, né, Fábio? Começamos bem com a missa ontem. Então você pode entrar aqui no nosso site www.arquimig, tá aqui ó, arquimigniterói.com. E aí, aqui no site você pode nos ouvir, né? Tá aqui o nosso playlist ao vivo, estamos de fato ao vivo. E para a Missa de São Miguel Arcanjo tem aqui, ó, Missa de São Miguel Arcanjo ao vivo. Você vai clicar e vai aparecer uma janelinha, como tivemos a missa ontem. Se eu der play aqui, vai aparecer a missa de ontem. Olha a missa de ontem. Olha aqui, aí, tô vendo daqui, ó. Você Daqui vai eu tô vendo. a missa de ontem, coisa e tal. Mas, na próxima missa de São Miguel Arcanjo, no dia 29, daqui a 2 quintas-feiras, Isso. você vai poder também acompanhar em vídeo. Tivemos já um bom público, já quase 1.000 pessoas. Isso, me conte isso. 1.000 pessoas Quase 1.000 assistindo. pessoas no YouTube. Isso foi divulgado só ontem, então graças E a no Deus. final a gente tá disponibilizando tanto os programas como... Isso. Explica isso também que é importante, Fábio Luiz. No YouTube, pra você começar também eu quero ver de novo, eu quero ver na minha TV, já que o Facebook não dá pra ver na TV, eu quero ver na minha TV, tudo bonitinho, coisa e tal, minha TV é Smart, como eu faço? Os nossos programas, o próprio Questões de Fé, também vai agora, depois que o programa acabar, vai lá pro YouTube, youtube.com/Arquimig Niterói. Mas vamos mudar esse nome para a Missa de São Miguel Arcanjo, que vai ser mais fácil das pessoas acharem. Na verdade, o nome da página já até tá como Missa de São Miguel, o caminho que ainda não está. Mas você vai entrar lá, vai ter o Gotas de Misericórdia, vai ter o Questões de Fé, as Missas de São Miguel vai estar lá. Vou colocar também a Quaresma de São Miguel também lá no YouTube, para as pessoas que quiserem também acompanhar por lá. Não consigo acompanhar nos horários, nas horas pares do dia, tem 12 horários, mas você não consegue ouvir? Vai estar lá no YouTube também, para você poder rezar com a gente. Então, já tá lá com a gente no YouTube, na nossa página no Facebook. Tá bonita, ó. Nossos patrocinadores estão lá. Então, tá tudo lá.
Tá tudo lá, tá tudo Tá, muito tem a bonito. foto do Padre João, tem a foto do Fábio Luiz. Agora, Fábio, bota uma foto sorrindo aí, que você tá com uma foto muito triste lá. Não é triste não, tá boa, a foto É, tá boa. não, tá muito triste, tá uma coisa assim meio. Entendeu? Tá uma coisa muito. Aí tá aqui, ó. Olha só, o pessoal já tá participando aqui pelo meu WhatsApp. Já fez seu WhatsApp? Compartilha aí o WhatsApp. Eu não sei como fala isso. Meu inglês não é tão bom quanto o da Biba, quanto do pessoal. Aliás, eu quero agradecer a Bruna. Bruna é noiva de Luiz, que fez a tradução no francês. O francês tá bonito, né? Tá singelo. Você olha assim, a voz de Bruna parece de uma menina, né? Puxa Uma o menininha. microfone um pouquinho mais pra cima, rapaz. Mais pra cima o microfone, Isso pronto. Isso, tem que ser igual a gente, mais pra cima, nada de pra baixo. Né? Aí a Angélica Lemos tá perguntando aqui, continua ruim a transmissão, pá, deve ser pelo aplicativo. De fato, esse aplicativo antigo, ele não vai mais funcionar, vai vir um novo pra você baixar. Esse, o Google suspendeu, não tá funcionando mais, em breve, já tá, só tô esperando o Google aprovar, porque precisam deles, da aprovação deles, vai que o sistema é deles. Hashtag aprova Google, já tá lançado aí já. Para podermos colocar o nosso aplicativo, mas você pode acompanhar pelo nosso site, que também funciona direitinho, ou pelo Radiosnet, que é o nosso aplicativo parceiro. Olha, aqui na nossa WhatsApp já tá bombando, pessoal. Valéria, bom dia, Valéria. Padre, hoje peço oração para nossa querida Madalena. Me diz uma coisa, Valéria, você que está nos ouvindo. Madalena, está ouvindo o programa? Você conseguiu colocar para ela, no celular dela, o nosso programa, para ela acompanhar? Né? Eu não sabia que Dona Madalena estava em casa, eu achava que Dona Madalena estava lá em Cordeiro. Daqui a pouco, inclusive, vou ligar para Dona Madalena, tá? Aliás, foi você que me avisou. Né? O Wallace Maia, sua bênção, pede oração pela família Maia e Oliveira. E Dona Hermínia Palmieri, bom dia, sua bênção para mim, para a Paola e para o Beni. Beni é o Benício. Está precisando de oração. Agora apareceu bronquite. Já está medicado, mas pede oração. Ô, Dona Hermínia, coloca o Benício na natação. Ajuda muito quem tem bronquite, né? A curar a bronquite é a natação. Né? Atividade de nadar com água é muito bom. É muito bom para respiração. Em momento de utilidade pública, a natação do Caio Martins vai reabrir de graça, né? Que é do governo do estado. Aí, ó. Vai reabrir, né? Vai a piscina reabrir. foi restaurada. Ressuscitar a piscina do Caio Martins para a glória de Deus. Então, gente, a camisa do padre hoje, São Miguel, Nossa Senhora, aqui. Fábio Luiz, hoje sexta-feira, segundo dia da quaresma de São Miguel. Conforme eu prometi ontem, eu vou contar a história, né? Eu vou contar a história que eu li e que eu acho assim, muito interessante. E claro que isso aí é uma teoria, tá, gente? Que eu li uma vez no livro de Padre Jonas, Céus Novos e uma Terra Nova. Eu estava lendo o prefácio do bispo emérito agora, auxiliar de Brasília, Dom João Evangelista Martins Terra, né? Também indico um livro muito bom do Padre Jonas, que é esse aqui, Anjos. Deixa eu visualizar aqui. Eu tenho também aqui, Anjos, Companheiros no Dia a Dia. Monsenhor Jonas Abib, né? Muito bom para essa quaresma de São Miguel. É muito interessante esse texto, tá? Mas não sei se você já reparou, tá vendo? Ele explica anjos. Olha, tem o livro todo aqui disponibilizado. Olha. Google Livros? No Google Books, Olha aí. No Google Livros, tá tudo aqui o livro. Todo? Todo. Olha aí. Vamos ver se tem os Céus Novos aqui. Deixa eu ver aqui. Céus Novos e uma Terra Nova. Vamos ver. Vamos ver aqui. Acho que tem também Google Books. Tem. PDF.
Algumas páginas foram omitidas É, de ali no- visualização deste livro. É por causa do direito autoral. Ah, mas eu espero que pelo menos esteja aqui O prefácio. o prefácio. Ah, acho que tem aqui, tem sim. Acho que tem sim. Vamos ver, tem o prefácio daqui. Né? Ele fala aqui dos 2 reinos. Os discípulos informaram a João sobre todos esses fatos. João então chamou 2 deles e os enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Lucas 7, 18 e 19. Nessa mensagem, São João Batista pede a seus discípulos que perguntem a Jesus se ele era realmente o Messias, o Cristo. João já estava encarcerado e sabia que a qualquer momento poderia ser morto. Por isso era importante que seus discípulos tivessem a certeza de que Jesus era o Messias, para encorajarem-se a deixá-lo, uma vez que eram dependentes e acostumados a ele, e irem ao encontro de Jesus. Assim teriam que ouvir da própria boca de Jesus que ele era o Messias. Para os judeus, o bendito que vem em nome do Senhor é o Messias. Portanto, perguntar se Jesus é aquele que vem é como perguntar: você é o Messias? E a palavra continua. Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou para ti, para perguntar se tu és aquele que há de vir ou se devemos esperar outro. Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de suas doenças, moléstias e espíritos malignos e proporcionado a vista a muitos cegos. Lucas 7, 20 e 21. Jesus respondeu com ações e não com palavras. Respondeu, pois: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Em outras palavras, a resposta foi: o que vocês viram e ouviram, voltem e contem a João. Esta é a minha resposta. Jesus não disse: eu sou o Messias. Para o sumo sacerdote que o abordara sobre a mesma questão, ele havia respondido: tu o dizes. Porém, aqui o Espírito Santo inspirou providencialmente, para que não dissesse com palavras, mas com fatos. Observe. Respondeu, pois: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos ressuscitam, e a pobres se anuncia a boa nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Lucas 7, 22, 23. Esta era a resposta. Essas curas e milagres eram o sinal de que o reino de Deus havia chegado, de que o Messias estava entre eles, de que o rei estava operando, o reino se realizando. Hoje, igualmente, vemos e ouvimos, graças a Deus, as mesmas coisas. A boa nova não é anunciada aos pobres apenas com palavras, mas também com fatos. Presenciamos os sinais do reino. Presenciamos curas, milagres, prodígios, transformações. Surdos começam a ouvir, cegos a ver, coxos a andar, paralíticos a se levantar. Pais e filhos se reconciliam. Pessoas viciadas largam as drogas, o álcool. Garotas de programa exercem outra atividade. Maridos retornam ao lar, graças a Deus. Temos visto e ouvido todos esses relatos. Você pode proclamar o reino de Deus. O reino de Deus chegou e está no meio de nós. O rei está exercendo o seu senhorio. O Messias está operando em nosso meio. Esta é a certeza. Estamos vendo com os nossos olhos, estamos ouvindo com os nossos ouvidos. O reino de Deus está acontecendo. Teólogos e biblistas dizem, e o catecismo da Igreja Católica testemunha, as curas e os milagres são a comprovação de que o reino de Deus está no meio de nós. Isso é doutrina da Igreja. Mais ainda, as curas e os milagres são o anúncio de que o reino de Deus acontecerá plenamente
quando Jesus vier e estabelecer seu reino em plenitude, ou seja, quando tivermos céus novos e uma terra nova. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos 2, 22. Que manifestam que o reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Catecismo da Igreja Católica, 547. Não, desculpa, Código de Direito Canônico. As citações em latim me pegam, peraí. Sic é... No latim é Código de Direito Canônico, mas só que no Brasil... Código Iuris Canonicis. Só que o pessoal aqui no Brasil usa SIC como Catecismo da Igreja Católica. Ah, é? É. Ah, então é o Catecismo da Igreja Católica. É porque em latim, a minha cabeça às vezes pensa em latim. Às vezes. Aí ele fala aqui, o Padre Jonas. Dom Terra, que é o João Evangelista Martins Terra, que é bispo auxiliar. Esse livro aqui é do final dos anos 90. Ele era bispo auxiliar de Brasília, teólogo, doutor em teologia e em Bíblia. E atualmente ele está dizendo aqui, bispo emérito, já era naquela época bispo emérito de Brasília, imagina. Bastante tempo. Ele está com 94 anos atualmente, tá o Dom João Evangelista Martins Terra. Testemunha ter visto curas com seus próprios olhos e diz, as curas, os milagres estão acontecendo. O que a teologia diz está acontecendo. Aliás, isso aqui a gente vê também muito aqui na Missa de São Miguel, né, Fábio? É porque a gente não fica comentando. Mas a gente vê muitas pessoas dando testemunhos de curas, de graças, de verdadeiros milagres. É que a gente não faz sensacionalismo com isso. A gente não faz sensacionalismo, mas a gente vê muito testemunho aqui contando também. E isso que o Dom Evangelista diz, eu também posso dizer. O que a teologia diz está acontecendo. Estes são sinais evidentes de que o reino de Deus está no meio de nós e de que o reino de Deus vai se implantar. Essas curas, esses milagres, anunciam desde agora o reino que há de vir. E aí o Dom João Evangelista explica. Não é que vamos conseguir que todas as pessoas se curem, e não quer dizer que todas se recuperem, mas todos esses milagres, todas essas curas são sinais de que o reino, quando vier, não haverá mais doença, morte, dor, soluço, pranto, lágrimas. Nada disso vai acontecer. É o sinal de que quando Jesus vier, quando ele implantar seu reino, isso vai acabar. A dor, o sofrimento, a depressão, o vício, o pecado, a morte e o pranto vão acabar. Tudo isso vai acabar. E o Senhor já está anunciando isso desde agora com as curas. Cada cura que acontece nos aponta lá para frente. O reino virá. Daqui a pouco, tudo isso vai passar. Nós estamos sofrendo agora. Estamos num vale de lágrimas, mas tudo isso vai acabar. O Catecismo da Igreja Católica diz, olha, atenção, gente, número 549. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os entrava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. É o Catecismo da Igreja Católica, número 549. As curas, além de nos despertar a fé, nos levam para a vinda do Senhor, para a implantação do reino, que já está acontecendo. O reino de Deus já está no meio de nós. As curas e os milagres apontam para a vinda do Senhor, para a certeza de que o reino de Deus, que Jesus implantará aqui, não haverá mais doença, miséria, fome, pranto, dor, sofrimento e morte, porque o Senhor da vida virá e o seu reino será implantado. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, viviam na expectativa da vinda do reino de Deus, o que
impulsionou a igreja primitiva, dando força, coragem e ânimo para evangelizar com dinamismo e contínua urgência. Eles viviam a iminência da vinda do reino de Deus. Por isso, Deus pôde realizar grandes maravilhas nessa fase da igreja. Os apóstolos não imaginavam que fosse necessário tantos séculos, nem sabiam da existência de outros continentes. Não sabiam também que Deus teria muitos filhos e filhas, que somos nós, que seriam escolhidos e tinham lugar no seu reino. Para isso era preciso tempo. Daquela época aos dias de hoje, e aí o Padre Jonas sugere, leia o trecho abaixo do Evangelho de São Lucas, que é Lucas 21, 25 a 33. Haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo, só em pensar que vai acontecer ao mundo. E aí ele vai falando todos aqueles sinais dos fins dos tempos. E aí o Padre Jonas retoma. É como se Jesus falasse: eu vim, plantei e reguei com o meu sangue a semente do reino de Deus nesta terra. Agora é uma questão de tempo. Quando esses acontecimentos se produzirem, erguei-vos e levantai a cabeça, pois a vossa libertação está próxima. Será que o pessoal está gostando dessa leitura, Fábio Luiz? Vê aí que o pessoal está participando, não sei. Eu estou aqui acompanhando a leitura do livro da introdução dos Céus Novos, Uma Terra Nova. Estão gostando porque tá chegando mais gente, graças a Deus. Mas tem gente aqui, o pessoal tá acompanhando, o pessoal mandando mensagem, dando bom dia. A Eurides Mendes tá falando, tô gostando, padre, pode continuar. Pode continuar, gente? Então vamos continuar porque vai ficar muito legal. É muito interessante essa introdução. São Paulo diz aos cristãos daquele tempo: eis o que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. O Senhor quer que vivamos nessa expectativa. Ele suscita em nossos corações o desejo de ver a sua vinda gloriosa. A palavra de Deus continua: pois o Senhor mesmo, à voz do arcanjo, que é São Miguel, e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Inclusive é uma das citações indiretas ao arcanjo São Miguel. E aí ele diz: o Catecismo da Igreja Católica, novamente o Catecismo, número 670, nos ensina: desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Já estamos na última hora. 1 João 2,18. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós e a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra, pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade. Embora imperfeita, o reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. É importante dizer aqui, o catecismo está falando uma coisa muito certa. As pessoas falam: e quando é que vai ser o fim dos tempos? Quando é que vai ser os últimos... Quando será os últimos dias? Gente, desde a ascensão do Senhor, nós já vivemos os últimos tempos. A gente chama de os tempos do Espírito. Os últimos dias já começaram. Só que esses últimos dias já está durando 2019 anos. Então, nós já estamos nesse tempo, esses últimos tempos, tá? Só que esses últimos para nós, né, é diferente desse conceito de últimos para Deus. Então a gente tem que ter muita atenção a ver os sinais. Sempre tivemos guerras, sempre tivemos problemas. Tudo que o Evangelho fala, a gente já está vivendo há 2000 anos. Jesus subiu ao céu e voltará à terra do mesmo modo que o viram subir. Deus revelou isso por meio de uma palavra. Não há como duvidar.
Que música é essa aí? Que homens Olha, Padre Jonas. Olha ele. Força, força. Senhor chamará. Essa música, esse livro surgiu por causa dessa música. Essa música é antiga. Que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos, Senhor, tua igreja, que Isso é da minha época. aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Nos encontre em paz. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Segura firme nessa palma. Somos, Gente, quando ele fala puros e santos aí, é em coração, tá? Tá? Porque a gente às vezes confunde a pureza, a gente acha que a gente é anjo, não é anjo. Anjos são os que estão no céu, os seres espirituais. puros e santos, que é feito das ondas. Olha que interessante. Jesus subiu ao céu e voltará à terra do mesmo modo que o viram subir. Deus revelou isso por meio da sua palavra. Não há como duvidar. Pelo contrário, temos que nos abrir aos sinais. Foi justamente isso que os anjos disseram logo depois que o Senhor foi arrebatado ao céu. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles. Está lá em Atos 1, 9 a 11. É a ascensão do Senhor. E aí Padre Jonas continua. O Senhor tem suscitado no coração dos simples a expectativa da sua vinda, e o seu reino será implantado definitivamente. São os corações simples que percebem os sinais dos tempos. Sempre foi assim na história da igreja. É o povo simples que se abre aos sinais de Deus. Gente, povo simples não quer dizer povo pobre, né? Financeiramente. Tem gente que tem financeiramente dinheiro, mas é também simples de coração. Ele está falando de simplicidade de coração, tá? É claro que muitas das vezes se reflete mais na pessoa que tem condição financeira mais desprovida. Porém, ele está falando aqui de uma condição existencial, que é exatamente essa simplicidade. Né? E são estes corações simples que percebem os sinais dos tempos. Sempre foi assim na história da igreja. Esse povo simples. A sabedoria divina se manifesta aos pobres. No Antigo Testamento eram os pobres de Javé, os anauins. No Novo Testamento, os pobres de coração. Deus nos revela a sua vinda está próxima. E quais são os sinais? A ação do Espírito Santo nas pessoas e no mundo é o primeiro grande sinal. Aí ele fala do livro de Joel. Joel, capítulo 3, versículos 1 a 4. O principal e primeiro sinal é: derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. Depois acontecerá o que está no versículo 4. No céu exibirei sinais maravilhosos e na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol vai se mudar em trevas e a lua em sangue, diante da chegada do dia do Senhor, grandioso e terrível. A grande profecia de Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É aquela que Jesus fala na sinagoga. Anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus, fazer justiça. Quando se fala ano, quer dizer tempo. Um longo tempo de graça. Vivemos um tempo maravilhoso e o que temos de fazer é programar o ano da graça do Senhor, antes da chegada do dia da vingança de nosso Deus. As duas coisas haverão de acontecer: o ano da graça e o dia da vingança. Quando a gente fala vingança aqui, gente, não é essa vingança no nosso conceito de se vingar, tá? É o dia da justiça. A justiça divina acontecendo. Pois é a palavra de Deus. Tudo acontecerá porque passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. É justamente com essas palavras que Jesus concluiu o anúncio da segunda vinda. O que temos de fazer é estar preparados a cada dia para a volta do Senhor e proclamar corajosamente, sem nenhum receio, tanto este tempo de graça como o dia da vingança,
para que todos estejam preparados. Eu não gosto de usar muito essa expressão vingança, eu gosto de usar da justiça, né? O dia que Deus ele fará justiça, né? Ele dará às pessoas aquilo que a lhes competem, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tem pergunta aí, Fábio? Vamos ver, tem participação? Como é que tá o pessoal pedindo oração? Deixa eu tentar, o computador tá dando uma travadinha aqui, dá uns 5 minutinhos pra eu... Mas nosso computador é maravilhoso, né? No dia que a gente tá falando da volta do Senhor, mas tá funcionando? Não, tá funcionando, tá quase parando, mas tá funcionando sim. Vamos ver se tem aqui pelo meu aqui, se tem, o pessoal tá participando, ó. Boa tarde, Padre João, Fábio, Janete, todos os ouvintes, a Renata lá de Portugal, a Wallace Maia, ainda aqui, 11h14. Maria da Guia Chaves, bom dia, Padre, que Deus aumente mais a sua fé. A Glória, aqui do bairro de Fátima, bom dia, estou na escuta. A minha tia Vilma, bom dia, Padre João. Bom dia, Fábio Luiz. Ontem não deu para ir à missa, iniciei a quaresma aqui em casa. Ótimo, tia Vilma, é isso aí, eu vi até a foto. A Maria da Guia fala, saudades da missa do Maranatá. Saudades. Em bom entendimento, perfeito, muito interessante, Padre, gostei, a Antônia está falando aqui. Fale um pouquinho sobre o santo do dia. São Roque. São Roque, é mesmo, né? Mas deixa eu retomar aqui, e a gente fala assim, com certeza sobre São Roque, porque agora começa a falar um pouquinho o Padre Jonas começa a falar do reino de Deus, né? E aí ele começa a falar agora do reino do diabo. Mas existe também o outro reino. Acompanhe a leitura. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhes, se és tu, filho de Deus, joga-te daqui de baixo, pois está escrito, ele dará a ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Mateus 4, 5 e 8. Descaradamente o demônio disse para Jesus, portanto, se me adorares, tudo isso será teu. E Jesus então rechaçou a tentação do inimigo, mas não contestou o que ele disse. Interessante isso, né? Se fosse mentira, Jesus o contestaria dizendo, mentiroso, não é isso. Você não pode dizer que estes reinos te foram dados. Tu não podes dizer que os pode dar a quem quiseres. Jesus chama, aí que vem interessante, ó. Olha que interessante. Na tentação de Jesus, e aí vem o Dom Evangelista explicar, nós vemos que Jesus não rechaça quando quando o demônio oferece o reino. Já reparou isso, Fábio? Você tinha prestado atenção nisso? Não. Quando Jesus é tentado, olha, o demônio disse para Jesus, se me adorares, tudo isso terá teu. Uhum. Jesus então rechaçou a tentação. Sim. Mas não contestou o que ele disse. Se isso fosse mentira, Jesus o contestaria dizendo, mentiroso, não é isso. De que todas aquelas coisas seriam dele. O que o reino, ele daria. Sim. Ele não contesta que o reino nesse mundo é dele. Ah, sim. Jesus não diz que o demônio é mentiroso. Jesus não contesta. Ele só rejeita a tentação. A tentação. Porque até mesmo se fosse mentira, não seria uma tentação. Exatamente. Então, tu não podes dizer que os pode dar sem a quem quiseres. Senão Jesus teria dito isso. E aí Jesus chama o demônio de príncipe deste mundo. E o que é um príncipe? É alguém que governa e tem um território sob o seu domínio. O demônio não é um rei, e sim príncipe. Jesus nunca chamaria assim se ele não o fosse de fato. Você pergunta, mas como isso aconteceu? Como sabemos? Deus sempre confiou missão aos anjos. Conhecemos, por exemplo, pela Bíblia, as missões do anjo Gabriel e do anjo Rafael. Por isso a palavra anjo quer dizer mensageiro. E aí ele cita o Salmo 102, versículos 20 a 22. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, heróis fortes que executais suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós todos seus exércitos, que
que o servis e executais suas vontades. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares onde ele domina. Minha alma bendize ao Senhor. Aí o Padre Jonas retoma. No entanto, Deus confiou a grande missão a um anjo, dotado por ele da maior sabedoria, inteligência e beleza, Lúcifer. E qual era a missão dele? Preparar a terra e a humanidade para a implantação do reino de Deus. Então, deixa eu explicar para vocês. Lúcifer, na verdade, não era um anjo. Lúcifer, ele é um serafim. Na escala, né, celestial, serafins é aqueles que estão mais perto de Deus, que têm acesso direto ao trono de Deus. E Lúcifer, ele era aquele que tinha acesso a Deus. E Deus dá a Lúcifer, então, uma missão. Ele que era dotado de maior sabedoria, maior inteligência e beleza. E qual era a missão dele? Preparar a terra e a humanidade para a implantação do reino de Deus, para a vinda do Filho de Deus. Tá entendendo, Fábio Luiz? Sim. E aí, olha que interessante, o reino de Deus já existia nos céus, mas ele quis também criá-lo na terra. Assim, além dos anjos, quis também a nós, os humanos, que são feitos de matéria. Justamente para isso ele mandou o seu filho. Jesus seria o rei, o senhor deste mundo. O Pai deu de presente a seu filho este reino para que o governasse. O plano era fazer a vontade de Deus, já realizada no céu. Também na terra, Deus queria um céu, terra, com amor, paz, justiça, verdade, felicidade, alegria, canto e riso. Deste modo, olha que interessante, ele dotou Lúcifer de muitos dotes e anjos, a fim de preparar a humanidade para receber o Filho de Deus. Porém, quando revelou a ele seu plano de enviar Jesus à terra como um ser humano humilde, e Deus amava tanto a humanidade que quis que o seu filho fosse homem também, para viver e falar do nosso jeito, e que serviria tanto ao Filho de Deus como a mulher que daria a luz a ele, o anjo explodiu e disse: agora não, de jeito nenhum. Feito homem humilde, pobre, um humano não, e muito menos essa mulher. Ela vai ser mãe de um homem. Não vou servir a ele e muito menos a ela, de modo algum. Deixa eu explicar para vocês agora aqui, que eu acho muito interessante, catequético esse texto. Então vamos lá. Jesus, ele chama o demônio diversas vezes de quê? Príncipe deste mundo. Se ele chama o demônio de príncipe desse mundo, significa que existia num plano de Deus um principado para Lúcifer, certo? E aí como é que vem a escala do pecado de Lúcifer? Por que Lúcifer ele nega, né? Tomando café aqui. Por que Lúcifer ele nega? Lúcifer ele é um serafim, sábio, dotado de sabedoria. E segundo aqui o texto, né, teológico, Deus constitui ele de anjos, de uma parte de anjos, para que ele preparasse na terra. Ele diz para Lúcifer: eu vou criar o universo, eu vou criar a matéria, eu vou criar o mundo. E aí entra a escala do pecado, né, em Lúcifer. Quando Lúcifer teve acesso ao plano, ao desígnio de Deus, gente, Lúcifer sente o quê? Orgulho. Esse orgulho se transforma em quê? Inveja? Vaidade. Vaidade. Quase. Um orgulho que se torna vaidade. E aí, Deus fala: mas eu vou criar o ser humano, o homem. O homem é o quê? A minha imagem e semelhança. Lúcifer, naquele momento, depois de sentir o orgulho, a vaidade, ele sente o quê? A partir do orgulho e da vaidade. Já que ele é um ser espiritual, ele não tem matéria. O anjo não tem matéria.
Ele sente o ciúme. O orgulho, a vaidade gera o ciúme. E o ciúme leva ao quê? Ao que você acabou de falar. Inveja. A inveja. E aí Deus, então, manifesta em Lúcifer. Deus percebe em Lúcifer o quê? A corrupção do pecado. O pecado foi uma escolha de Lúcifer. Foi um caminho que Lúcifer fez. E de convencimento junto com seus anjos. Então Deus ele não é o autor do pecado. Deus não introjeta no mundo o pecado. Mas a escolha errada de Lúcifer. Tanto que não existe o mal em si. Não existe. Porque Deus é bom. E ele é o bem. Só que não existe o mal. O diabo não é um contraponto a Deus não, como se fosse um não Deus. Não é um yin yang. Não é. Não é. Porque o mal foi uma escolha da liberdade de Lúcifer. Da mesma forma que nós temos a nossa liberdade na nossa vida para escolhermos a Deus e escolhermos o bem, ou negá-lo. E tem a regra de ouro, né? Escolhe o bem e evite o mal. Os anjos também tiveram esse tempo, né? Então, Lúcifer, quando Deus abre ainda mais para ele o plano, ele seria o príncipe. Ele seria aquele que ia preparar, um precursor. O João Batista. Que prepararia. Agora, quando Deus revela que o próprio filho dele seria homem, seria do ventre materno de uma mulher, esse demônio também machista também, né? Mas é Maria, a mulher revestida de sol, ele ali nega, ele desobedece. O orgulho leva à desobediência. O orgulho leva ao ódio, à inveja. E a inveja leva à desobediência. Ele explode e diz, agora não, de jeito nenhum. Feito homem, humilde, pobre, um humano, não. E muito menos essa mulher. Ela vai ser mãe de um homem. Parece a heresia do Nestório, né? Nestorianismo. Não mãe de Deus. Não vou servir a ele e muito menos a ela, de forma alguma. Rebelou-se e convocou os anjos que estavam a seu serviço. Como era inteligente, sábio e perspicaz, sabia convencer os outros. Então criou uma revolução, posicionando-se contra Deus. Nesse momento, Deus podia aniquilar a ele e todos os seus anjos, mas não o fez, pois não é Deus de destruição, de morte, e sim da vida. E já tinha no seu coração um plano. Preste bem atenção. A partir do momento em que Lúcifer se rebelou, ele, que foi criado para preparar este mundo e esta humanidade para a vinda do Filho de Deus e a implantação do reino dos céus, ele se pôs a fazer o quê? A atrapalhar. A vida de Lúcifer é para todos os seus dotes, e todos os seus dotes convergiram para impedir este mundo de receber o Filho de Deus. Não é em vão que Deus diz no início: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Realmente, Lúcifer tem ódio da mulher e de Jesus. Não imaginava que Deus se fizesse homem, pobre e humilde, uma vez que o esperava chegando com glória, esplendor, impondo o senhorio e o colocasse a seu lado. Era esse o seu sonho, a sua ambição, quando percebeu que o plano de Deus era outro. Se pôs a perturbar. Ele não vai implantar aqui o seu reino. Sou o príncipe deste mundo. Tenho um reino aqui. Ele me foi dado. Ao contrário de nós, Deus, quando dá algo, não toma de volta, independente de qualquer coisa. Assim, ao constituir Lúcifer o príncipe deste mundo, não voltou atrás na sua escolha. Para isso, Lúcifer pôde fazer, e Jesus não contestou. Tudo isso me foi entregue. Entendeu? Interessante também perceber a visão de Lúcifer é de um filho do homem o quê? Glorioso. Quais são o tempo todo as tentações? Se joga daí, os seus anjos Sim. vão mandar. Na cruz, qual foi a tentação? Se és filho de Deus, desce da cruz. E Jesus sempre fazendo o quê? Estabelecendo o reino com muito cuidado, com muito tato.
através de sinais. A gente não vê Jesus falando. E até mesmo quando tem a demonstração... Porque ele sabia, Jesus sabia dessa visão que Lúcifer queria que ele fosse, de um rei libertador humano. Ele não poderia ter se transfigurado em público? Por exemplo, lá quando deu lá de comer a 5 mil homens. Vocês estão entendendo poderia agora? Ter feito ali. Vocês estão entendendo agora? E ele deu de comer a 5 mil homens porque ele teve compaixão. Sim. Não foi porque ele queria aparecer. Ao contrário do sucesso que as pessoas querem buscar hoje. É muito interessante essa colocação do Dom Evangelista do Jonas. E ele diz aqui, ele continua dizendo: é importante saber que quem trouxe a dor, o sofrimento, a doença, a miséria, a fome, a morte para este mundo foi o demônio. Isso está na Sagrada Escritura nos livros do Gênesis e da Sabedoria. Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. A morte, gente, que Deus fez é a que nós vamos celebrar esse final de semana. Estou até com um jornalzinho aqui, a gente nem deu tempo de ler. A dormizione sem dor. Sem a condição do pecado, a morte seria completamente diferente do que a gente tem aqui hoje. Mas foi exatamente o demônio que introduziu o pecado no mundo. O pecado dele, ele introduziu no ser humano. Da mesma forma que o pecado original de Adão e Eva respinga, na verdade, até nós. Exatamente. Então a gente tem essas consequências do pecado original, mesmo não tendo mais. Vocês estão entendendo a teologia da coisa? É muito interessante esse trecho. É uma riqueza simples, no meio de um livro assim que você olha e parece que não dá nada, mas é um livro muito forte, esse livro do Padre Jonas. E ele diz aqui, pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do orbe, quer dizer, do mundo terrestre, são saudáveis. Sabedoria, capítulo 1, versículos 13 e 14. Depois ele diz aqui, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam os que são do seu partido. Sabedoria 2, versículo 24. O pior é que o demônio é ladino, dá o tapa, esconde imediatamente a mão e aponta depois para Deus, levando muita gente a se perguntar: se Deus existe, se Ele é amor, como é que há gente na miséria, pois pessoas chorando de fome, crianças num leito de hospital? Se Deus é Deus, por que existem tantos desastres e desgraças? Por que pessoas queridas morrem? E por que há tantas doenças incuráveis? Dizem ainda, se Deus fosse Deus, se Ele fosse amor, nada disso aconteceria. Não haveria violência, assassinatos, chacinas, guerras, não haveria tanta morte. Se há fome, miséria, pessoas pobres e miseráveis vivendo em situação desumana, certamente isso se deve ao reino das trevas. O mesmo príncipe que oferece as coisas boas causa também toda essa desgraça. Ele é ladino, ele é esperto. Ele faz o mal e se esconde e joga na conta de Deus. Até mesmo a gente esquece também do próprio princípio da liberdade. Eu sempre gosto de falar pro pessoal da catequese de crisma lá da paróquia, né, que depois do dom da vida, o dom mais importante que Deus nos deu foi a liberdade. Porque se nós tivéssemos sido obrigados a amar a Deus, o nosso amor por Ele não seria de fato verdadeiro. Se você é obrigado a amar uma pessoa, você não ama ela, você só é obrigado. Quando a gente escolhe voluntariamente, aí sim. O demônio implantou sofrimento e morte no mundo pelo pecado. São Paulo explica isso. A paga, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ele coloca as pessoas no topo, exalta, depois derruba, joga no chão e pisa em cima. Usa e joga fora, que a gente fala. Constrói para as pessoas castelos na areia para em seguida chutá-los. O demônio tem gosto em fazer isso. Veja, por exemplo, o sofrimento de pessoas vítimas de doenças sexuais, como a AIDS. Na verdade, não está se lutando apenas com uma doença, mas com aquele que Jesus chamou desde o começo de o assassino. Ele,
O inimigo de Deus sabe que Jesus é o Senhor e que tomará posse de tudo o que o Pai já lhe deu, dominando todo o universo. Por isso faz de tudo para que não estejamos preparados para a vida dele. Sabe que Jesus virá e será Rei e Senhor de tudo e de todos. Assim trabalha sem cessar para que seja mínimo o número dos que vão participar do seu reino e de sua glória. Precisamos conhecer bem as ideias e os propósitos do príncipe deste mundo, pois a guerra dele é justamente contra nós. Ele é assassino. Portanto, quer morte, chacina, miséria, desgraça, fome. E eu ainda diria aqui, confusão, calúnia, difamação. É uma denúncia. Esses são os sinais do reino das trevas. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Uma pessoa chegou para mim e falou aqui na última missa de São Miguel: Padre João, o demônio quer destruir o seu sacerdócio, quer matar a sua vida, quer destruir, porque ele sabe o quanto o Senhor faz o trabalho. E não só eu. A gente viu isso no Padre Marcelo. E tantos outros sacerdotes. Ele usa, quando ele falou da AIDS aqui, ele fala do prazer sexual, né? Porque hoje em dia a AIDS não é só uma doença do sexo, né? Uma doença do... E também na década de 90 estava bem mais... Era uma coisa assim... Isso aqui, gente, foi escrito na década de 90, tá? É importante dizer. Mas ele fala assim, não da AIDS em si. Ele fala do prazer que pode levar à morte e destruição sem cura. É isso que ele estava dizendo, porque na época também a gente tem que entender o contexto. Jesus não contestou. Não, peraí. Acompanhe mais uma vez a leitura destes versículos. O diabo levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra. Ele disse: eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser, disse o demônio. Lucas 4, 5, 6. Duas perguntas? Ah, tá. Nós vamos interromper, tá? É muito interessante isso aqui, né? É muito importante esse texto aqui, que eu acho que dá um posicionamento pra gente. Eu acho que não é... Daqui a 2 minutos vai entrar a quaresma. Então vamos rezar. Eu já vou terminar aqui, né? A gente não tem 1 minuto. Vocês vão acompanhar a quaresma. E fique com uma reflexão e coração. Segunda-feira, 16 horas, nós estaremos aqui, né, Fábio Luiz? Vamos retomar isso aqui. E perguntas, deixa aqui no Face pra gente. 16 horas depois da quaresma de São Miguel. Então vai ali. 16h15, 16h10. Tá aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. E boa quaresma de São Miguel. Vamos rezar juntos agora. Vou estar aqui no estúdio rezando com vocês. Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra.